Boa noite. Olha que bom, a casa hoje quase cheia, né? Que bênção. Oi. Pode tirar o microfone. Mas acho que não tá funcionando. Liga. Oi. Será que entende de tecnologia é difícil? Boa noite. Sejam todos bem-vindos, todo mundo que está aqui, também todo mundo que está assistindo a gente pela internet. Sábado não tem sopa, mas a gente vai estar picando os legumes às 10h30 para congelar. Porque se deixar para picar tudo no dia da sopa é muita coisa. Então a gente também recebe e acaba estragando, né? Então a gente pica os legumes e congela. Então quem puder estar vindo ajudar, contribui aí com meia hora, uma horinha. A partir das 10h30 será muito bem recebido. É um trabalho muito bonito, muito gratificante. E para quem está aqui, pediram para lembrar que tem que estar tendo pastel. Então no final, mas quem quiser já fazer as encomendas, que as meninas já vão fazendo, preparando antes de acabar a palestra. Só procurar a Regina ali, levanta a mão, Regina, que ela tá marcando os pastéis. Então hoje a palestra vai ser com a Neide Regina, e quem vai vir fazer a prece vai ser o Ricardo. Boa noite a todos. Vamos agradecer ao nosso grandioso Pai Celestial por essa noite especial que nós temos, onde teremos uma palestra pela nossa irmã colaboradora da casa, nossa irmã Neide. Nós agradecemos profundamente pelo dia de vida que o Senhor nos permitiu, por todas as provisões, orientação que tivemos durante o nosso dia. Pedimos uma bênção especial dos colaboradores espirituais desta casa, nossa irmã Estela, entre muitos outros colaboradores que trabalham para a unificação, para a união, para que todas as coisas ocorram segundo a sua santa vontade, Senhor. Na tua plenitude, na sua majestade, nós te agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor coloca diante de nós e pedimos que possamos fazer jus a tais. Pedimos em especial que possamos sintonizar nosso coração, nossas energias, para que possamos captar o verdadeiro sentido das palavras que nos serão esboçadas e que a espiritualidade possa estar apoiando a nossa irmã Neide nesta palestra que ela irá nos fazer. Agradecemos a presença de todos e que a sua vontade seja feita em todos os aspectos e que o nosso Mestre Jesus abençoe a reunião da noite. Assim seja. Irmã Neide. Dá para ouvir, né? Boa noite a todos. Olha, a casa está cheia, graças a Deus. Que bom. Eu fico muito feliz de ver tanta gente em busca de, como se fala, de apoio, de orientação, de Deus, de Jesus. Isso é muito importante para todos nós aqui presentes. Eu tenho esse livrinho aqui que é de cabeceira. Então eu gosto demais dele para ler todas as noites, tá? Antes de dormir. Quem tiver a oportunidade de comprá-lo e tê-lo ao lado na cabeceira é muito bom. São histórias de Jesus, muito interessante e que cabe a nós ouvirmos e praticarmos. E praticarmos para o nosso dia a dia. E eu, no começo da semana eu abri, né, que eu vou seguindo, e eu achei muito interessante a historinha aqui contada. Que a gente possa
ouvir, sentir, porque é assim. Todos nós temos condições de nos melhorarmos. Todos nós queremos. Então, como devemos fazer? Estudar, ler, fazer cursos em casa para que a gente melhore. E o que eu vou contar aqui são sentimentos que nós temos ainda dentro de nós, arraigados. Então, o que a gente deve fazer? Nos melhorarmos. É difícil tirar isso? É difícil, mas não é impossível. Então, eu estava pensando, né? Falei, nossa, a gente tem que lutar muito. No nosso grau de evolução, ainda nos é difícil, mas não é impossível. Temos Deus, temos Jesus, orientação de uma casa igual a nossa, uma casa espírita, seja qual for, todas são boas. É o caminho. Porque hoje eu falo assim, quem não tem Deus, não tem nada. Eu acredito que esteja até perdido, porque o mundo lá fora é muito difícil. Então, ao ler essa história aqui, que até eu pus o nome na lousa, Incentivo Santo. Todos nós hoje temos uma casa, uma igreja, um local de reunião, como nós estamos hoje aqui. Então, o que acontece? Naquela época de Jesus, nós não tínhamos. Eu falo nós, porque a gente fica pensando, será que eu estava lá naquela época? A gente não sabe falar, né? Se nós estávamos ou não. Então, lá eles não tinham uma casa fixa de oração. E naquela noite em que eles se reuniram na casa de Pedro, estava Jesus sentado com eles. Eu até, quando eu falo, eu até imagino, sabe? Todo mundo sentado em volta da mesa, ouvindo Jesus. E Tadeu estava muito nervoso, irritadíssimo. Por quê? Ele olhando para Jesus, ele falou assim, Jesus, não perdi nenhuma palavra da gente. Eu estou irritado sim, porque como eu vou ensinar a verdade se eu ainda tenho dentro de mim mentiras? Mas hoje a gente pensa, quem de nós não tropeça numa mentira? Por menor que seja. Nós somos imperfeitos, nós estamos a caminho da perfeição, mas a mentira existe entre todos nós, por menor que seja, não é verdade? Ah, não, a gente faz sim, por pouquinha coisa, pode pensar lá no fundinho que a gente acaba fazendo. Então Tadeu estava irritado, falando para Jesus, como eu vou falar a verdade se eu sempre me encontro falando uma mentira? E Jesus olhando e ouvindo. Depois ele cita assim, como Jesus, eu vou transmitir o bem às outras pessoas se eu ainda tenho dentro de mim o mal? Como eu vou fazer? Como eu vou falar para as outras pessoas sobre o bem, praticar o bem, fazer o bem, se eu tenho dentro de mim o mal ainda, aqui dentro, instalado em mim? Jesus só olhando, tá? Aí Tadeu continuou. Como eu vou exaltar a espiritualidade divina se eu tenho ainda o instinto animal dentro de mim? Como? Como, Jesus, eu vou fazer isso? Como eu vou falar da divina providência se eu ainda tenho de mim esse mal? Me é muito difícil. Então, gente, vocês veem a mentira, que eu falei, né? A mentira, o bem que a gente deve praticar e a palavra que todos nós, naquela época, Deus estava falando, como eu vou fazer tudo isso? Eu não consigo ainda, me é muito difícil. Aí Jesus, né, que ele falou para ele, ficou ouvindo, e Tadeu falou assim, Jesus, o que acontece? Eu tenho dentro de mim o bem, mas ainda não consigo. É da minha natureza o bem, mas ainda não consigo administrá-la para tudo isso, para passar isso para todo mundo. Jesus, né, na sua beleza, ficou olhando e Tadeu falou, olha Jesus, eu tenho tudo isso dentro de mim, toda essa coisa boa, eu quero fazer, eu quero ajudar, mas o que acontece ainda é que eu tenho todos esses sentimentos dentro de mim, e isso me faz mal, isso me constrange. E aí então o que acontece? Jesus olhando para ele fala assim,
Tadeu. Vou lhe contar uma história. Um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se numa profissão de mercador de remédios. Então esse senhor foi chamado a trabalhar no bem, a fazer o bem, a orientar todo mundo, né? Ele foi chamado. E aí ele falando dessa história, Jesus contando essa história. Ele era mercador. O que era mercador naquela época? Ele era caixeiro viajante, né? Então ele pegava, punha os remédios, as ervas ali e saía com o jumentinho dele, que era extremamente irritado, nervoso, que não fazia as coisas como ele queria, mas ele tinha esse jumentinho para fazer o transporte. Era um meio de transporte para ele, apesar das imperfeições do jumentinho. Então Jesus continuou assim. E ele pegou, esse mercador ficou muito triste, porque ele viu que ele era imperfeito, que ele queria fazer o bem e não conseguia. Então ele pensou assim, sabe uma coisa, como eu não tenho essas coisas boas dentro de mim, eu vou me calar e só vou fazer a entrega da cidade por campo com meu jumentinho, levando os remédios, mas não vou abrir mais a minha boca. Não vou dar orientação, não vou falar mais nada do bem, sobre a verdade, sobre a providência, né? Aí então, o que aconteceu? Ele pegou muito irritado, nervoso, na hora de dormir, ele fez muita oração e começou a chorar muito. Chorou e pediu a Deus, meu bom Deus Todo-Poderoso, me ajude, me esclareça, me oriente o que eu devo fazer, apesar das minhas imperfeições, que são tão grandes. Aí ele pegou, adormeceu, e aí veio um emissário de Deus, que mostrou para ele chegando num jumento, né? Que era o dele, mas num lugar muito bonito, florido, verdejante. Ele todo suntuoso nesse jumentinho. E esse divino emissário olhou bem para ele e o cumprimentou. Ao ele cumprimentar, ele olhou bem e falou assim pro mercador, meu amigo, sabe quantos coices esse animal deu hoje? Aí o moço respondeu, e muitíssimos, ele é muito irritado e nervoso. Tudo bem. Você sabe quantas vezes ele deve ter mordido os amigos na estrebaria? Por ele ser indisciplinado, raivoso, o moço respondeu, ixi, muitas vezes ele não é disciplinado. Nossa, ele não obedece, ele faz do jeito que ele quer. Bom, e na sua casa, como ele se porta? Ele falou, ele é irritado do mesmo jeito, nervoso, não atende ao que eu peço, ele faz do jeito que ele quer, porque é aquele animal que você puxa, que fica embirrado e não sai do lugar. Faz birra. Aí então, o discípulo, né? O anjo falou assim para ele, então, meu amigo, o que acontece? Ele é um auxiliar para você precioso e deve ser conservado. Apesar dele ser assim, ele é precioso para você. Ele te ajuda sempre nos momentos difíceis do seu trabalho. Transporta medicamentos, salvam as pessoas levando a medicação e as ervas até onde necessitam. Quer dizer, ele distribui alegria e saúde. Então, né, o anjo conversando com ele, mostrando para ele que o jumentinho era importante na vida dele, no trabalho dele, para ele e para todos. E ele fala assim pro pregador, olha, se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Então ele quis mostrar que apesar dele ser imperfeito, do jumentinho ser imperfeito e ser birrento, fazer tudo que ele faz, ele era preciosíssimo naquele momento. Ele estava ali para ajudar, apesar de todos os defeitos que ele mostrou.
Aí ele fala assim, e outra coisa, você se negou a continuar o seu trabalho, levar a palavra de amizade, a palavra de amor, a palavra de conforto para todas as pessoas. Você se calou, porque você viu que você era imperfeito e que você não conseguiria fazer mais isso. E logo pensou no jumentinho também nervoso e irritado. Então ele falou assim, o emissário falou assim, olha, volta à sua missão luminosa que você abandonou por causa das suas imperfeições. Não abandona, volta. As pessoas precisam da sua palavra, da sua amizade e do seu conforto. Apesar de você achar tudo isso, e que você acha que você não é um homem puro, que você não está pronto para ajudar por causa devido às suas imperfeições, volte nesse trabalho. Não abandone. Não abandone esse seu trabalho. Porque, apesar de você ser assim e atender a todos os seus deveres e levar conforto e ânimo, o seu animal é valioso e útil também para todo mundo, porque ele transporta com você o que os outros necessitam. Então, gente, o que acontece? Ele se viu que ele era imperfeito, que ele não poderia levar a palavra a ninguém. E ele estava julgando o animalzinho dele por ser nervosinho e irritado, que também às vezes atrapalhava. O emissário falou para ele, não, volta a trabalhar. Apesar das suas imperfeições, volte a trabalhar, volte a mostrar o que você fazia de bom para as pessoas, que era a sua palavra de amor, de conforto, de carinho, de esperança. Isso se faz necessário que você faça já. Então, e ele continua, emissário. Se quando a espiritualidade chegar até nós, chegar até você, e te ver trabalhando no bem, apesar de você não ser perfeito, de você se julgar totalmente incapaz de fazer o bem, de falar a verdade, de achar que você tem um mal dentro de você, eles vão olhar para você e vão dizer, volte a trabalhar, porque nós aqui estamos para te amparar, te proteger e te ajudar. Entendeu? Então quer dizer, apesar de tudo, o emissário falou, volte a fazer o que você fazia. E aí, continua falando, apesar de você ser rústico, você e o seu animalzinho, mas vocês auxiliam. E Deus precisa do seu trabalho, de demonstração de amor, de carinho. Não espere ser perfeito para ajudar, para contribuir no trabalho dos seus amigos, dos seus irmãos. Aí, nesse momento, o pregador acordou do sonho dele e falou assim, nossa, agora eu estou mais feliz, em razão da resposta que eu recebi em meu sonho. Eu tenho às vezes uma conduta errada, mas Deus sabe o tanto que eu me esforço, o tanto que eu gosto de fazer esse trabalho no bem. Então, ele não estava esperando um ser perfeito para fazer o trabalho dele aqui na Terra, de forma alguma. Porque eu pensei assim, eu me senti como esse mercador, que apesar das imperfeições, Deus não busca em nós a perfeição no momento, porque Ele sabe das nossas condições, sabe como ainda vivemos, qual é o nosso grau de evolução. Lá como está no Evangelho fala, a gente se reconhece um bom espírito através da sua formação moral. Então, se Deus fosse esperar para trabalhar para Ele, que nós fôssemos perfeitos, seria difícil. E aí Ele fala, olha, ajuda-te e o céu te ajudará. Está no Evangelho, ajuda-te e o céu te ajudará. Então basta o quê? Querermos ser melhor, queremos trabalhar, nos dedicar ao nosso próximo. Nós temos todo sábado trabalho no bem aqui, que é para uma comunidade, que graças a Deus agora vem vindo bastante gente, não graças a Deus porque eles estão precisando, e graças a Deus nós temos condições com as nossas mãos ajudar a trabalhar. É igual o Luci fala, por pouquinho que for, por pouquinho tempo, eu vou descascar meia dúzia de batata porque hoje é ótimo, é trabalho no bem. Agora, se Deus fosse esperar de nós a perfeição para que a gente fosse trabalhar para Ele, ia demorar muito.
Então eu me vi nessa história. Eu me vi. Por quê? Não vamos esperar que a gente se melhore. A melhora vem através do trabalho no bem. Tá? E aí Jesus, né, falando tudo isso, ele olha e conclui assim, Jesus. O trabalho no bem é um incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu à maneira do lírio que desabrocha para a luz de raízes ainda presa no charco. Olha que lindo. Quer dizer, todos nós temos oportunidade. Erramos, erramos, erramos. Mas Deus dá nova oportunidade sempre. Porque é o nosso Pai. Ele quer isso pra gente. Ele não vai virar as costas para nós nunca. Então, como nós temos a oportunidade de trabalho, vamos pôr a mão na massa. Vamos dividir o trabalho. Porque a união faz a força. E quando ele enviar os emissários dele aqui na terra, vão nos encontrar ainda imperfeito, mas trabalhando no bem, pondo a mão na massa. Isso é importante. Por isso que eu falo, todo trabalho no bem, a gente cria uma capa de proteção à nossa volta. A espiritualidade vê o nosso momento de guerra, de luta entre nós e o mal, em não querer fazer, em não querer acontecer, eu não tenho, eu não posso, eu não tenho tempo. Não é isso que Jesus quer ouvir de nós. Jamais. Nós precisamos trabalhar, sim, a parte material, porque nós vivemos dela. Mas vamos nos pedir para sermos abençoados, para trabalhar no bem, fazer o bem, para todos que vierem ao nosso encontro. Quando bate a nossa porta a oportunidade de trabalho, não vamos virar as costas. E aqui a nossa sopa, a nossa entrega que foi de cobertor, a nossa entrega de palavra amiga que a Lucy põe aqui para conversar, é o trabalho no bem. Sempre, tá? Aí, gente, depois que Jesus fala tudo isso para o mercador, o que Tadeu, ao acordar, né, juntamente com o mercador, porque essa história é contada, ele olha para Jesus, que está sentado ali junto com ele na sala, pega na sua mão e pede, né? Jesus, posso beijar-lhes a mão? Posso pedir que esteja sempre ao meu lado? Que não me abandones nunca, porque preciso de ti. E Jesus fala, jamais negarei um olhar de amor para qualquer irmão meu. E o meu Pai também o faz assim e fará eternamente para cada um de seus filhos que se conectar e elevar o pensamento a Ele. Então, gente, o que acontece? Tadeu se agacha, beija as mãos de Jesus, olha para Ele, né, com todo o amor. E aí eu imaginei, sabe, Jesus com aquela ternura, com aquele olhar. Eu senti assim dentro de mim, sabe, aquele olhar doce, meigo, como se assim, venha até mim que eu vou te abraçar, te encaminhar, te ajudar. Basta você querer e eu estarei sempre ao seu lado. Então, gente, essa é a minha mensagem que eu passo porque nós temos a oportunidade, basta querermos. E eu acredito que todo mundo que aqui vem, que aqui está sentado e ouviu essas poucas palavras que eu falei, vão ser de grande valia a partir de agora e sempre. Porque é o que Ele espera de todos nós. E quando Ele enviar os missionários deles, que estejamos trabalhando, não importa o quê. Um refoga a carne, o outro busca massa para o pastel, o outro limpa a nossa casa, a outra organiza a casa para o brechó que vai ter. Cada um vai encontrar, basta querer e ter boa vontade. Apesar de todos nós trabalharmos ou estudarmos, a oportunidade aparece quando a gente quer. A dona Ana falava, e a Cida Franchetti, quando o trabalhador está pronto, a tarefa está aí, né? Ela vem nas nossas mãos. E vem. É só querer, acreditar e ter fé. Jesus estará sempre ao nosso lado. Obrigado. É pouquinho. Quando eu falo pouquinho, mas eu falo do fundo do meu coração.
e que me emociona e que eu achei que foi importante para mim, e eu gosto de distribuir aquilo que eu aprendo, que eu ouço muito bem. Quem puder adquirir esse livrinho Jesus no Lar, é maravilhoso. Compre e deixe de cabeceira, tá bom? Muito obrigada pela atenção, quem me ouviu. E agora nós vamos fazer a prece de encerramento. Você apaga a luz aí, Deus? Eu acredito que ainda estamos com o pensamento e o olhar de Jesus em nós. Que os emissários enviados dele aqui ainda permanecem entre todos nós. Que Tadeu, que Pedro, que estavam na casa de Jesus, que eles estavam reunidos em nome de Jesus, aqui estamos também reunidos em nome de Jesus, com o coração aberto, livre, leve, para recebê-lo nesse momento. Jesus, com o mesmo olhar de ternura e amor que olhaste para Tadeu naquele momento, ensinaste a ele o quão é importante o nosso trabalho. Que nesse momento, Senhor, nós estaremos olhando em seu olhar e tenho certeza que devolverá com o seu amor esse olhar para cada um aqui presente. Sintam a presença de Jesus nesse momento. Faça como Tadeu. Pegue na mão de Jesus, a beije e peça que ele permaneça sempre conosco. Jesus jamais negará uma só palavra, um só carinho, um só gesto, quando nós elevarmos o pensamento e pedirmos: Jesus, preciso de Ti, ajuda-me nesse momento tão difícil. Sei que estás aqui, então nesse momento quero me conectar contigo e sentir o Seu amor. Pai misericordioso, abençoe a todas essas pessoas que aqui estão encarnadas e desencarnadas, que possam sentir o Seu amor e a Sua luz em cada coração aqui. Amado Divino Mestre, querida irmã Estela, mentora da nossa casa, e toda essa equipe que nos orienta, que nos fortalece, faça nesse momento a Sua presença com muita força e que em cada cantinho dessa casa nós possamos sentir o Seu perfume, a Sua luz. Jesus nos abençoe nessa noite, agora e sempre. Que assim seja.